Vamos nos concentrar agora no próximo trechinho que tem um subtítulo, né, com uma pergunta, né? E se falássemos mais da felicidade? E aí o Vergely, ele começa citando, né, um filósofo, né, chamado Saint-Just. É um filósofo francês que nasceu em 1767 e morreu em 1794. Né? Saint-Just dizia o seguinte, né, a felicidade é uma ideia nova na Europa. Isso porque a partir do iluminismo a gente começou a falar em democracia. Né? E a democracia falava em liberdade e, consequentemente, também isso se falava em realização, em felicidade. Né? Primeiro acontecimento que transformou a visão do sofrimento. É você lutar por sua liberdade, lutar também pelos seus prazeres e por suas realizações. E aí o Vergely diz o seguinte, né? A ideia de que é preciso sofrer para crescer na vida não é muito evidente na história. Né? Ela é um pouco falaciosa. Por que ele diz isso? Porque a história prova o contrário. Né? As pessoas lutam muito e são pouco felizes. Né? A maior parte das pessoas. Né? Há aqueles que dizem o seguinte: falta uma boa guerra à juventude para purgar as suas paixões. Essa ideia é básica, por exemplo, no discurso fascista. Se vocês lerem, por exemplo, a doutrina do fascismo de Mussolini, vocês vão encontrar isso lá. Se vocês lerem, por exemplo, né, a Minha Luta de Hitler, vocês também vão encontrar isso lá. Né? E ele vai dizer o seguinte, ó, isso também não é muito evidente. Né? É o caso de dizer o seguinte, olha, a juventude está assim, fragilizada, né? É uma geração de mimimi, é uma geração que assim, de pessoas apalermadas, né? Débeis, assim, muito sensibilizada, é porque não teve uma dureza pela frente. Esse papo é muito fácil da gente dizer. E o Vergely está colocando em xeque essa situação. Né? Ele diz o seguinte: o valor iniciático e pedagógico do sofrimento permanece tenaz. Essa é uma ideia que ele condena, mas que ele afirma que isso permanece, que é a ideia de dizer o seguinte, olha, sem quebrar a casca, né, sem quebrar a casca, sem quebrar o ovo não se tem omelete, né? Então, sem uma certa violência, sem um certo sacrifício, você não tem realizações. Então, esse papo pode levar com facilidade a justificar o sofrimento e, ao mesmo tempo, aceitar que as pessoas sofrem. Né? Então, ele diz o seguinte, é uma cultura substituída pela violência. Né? Nós podemos justificar a violência com isso. Né? E aí ele pergunta, é possível educar pelo sofrimento? O sofrimento é educativo? E ele cita aqui um abade chamado Mark O'Haison. Né? Ele diz assim, um abade que... o abade é um religioso, né? Um chefe de um mosteiro. Né? Ele viveu em 1914, de 1914 até 1979. E era também escritor. Né? Ele dizia o seguinte, né? Era o padre da Cúria Romana, que diz que Deus pode ser conhecido com o terror e os puxa-sacos. Ou seja, Deus também poderia ser conhecido ao meio de um inferno. Né? O inferno do terror, né? O inferno também dos puxa-sacos. Né? Então, e aqui ele está, claro, né, ironizando isso, fazendo uma espécie de piada, né, para dizer que isso não é muito evidente. Né? Então, ele vai chamar o seguinte, nós são tipologias curiosas do sofrimento. Né? É o primeiro caso que ele está citando aqui é justamente desse padre, Henrique, não, desculpa, de um outro literato chamado Henrique Rossenar, né? Que dizia o seguinte, que é necessário um pouco de depressão para favorecer a criação literária. Né? Ele disse isso num programa de rádio
né, no programa de Bernard Pivot, em 1997. Então é uma coisa muito recente, ele deve ter escutado essa entrevista no rádio. E ele rebate isso aqui, né? Depressão, por exemplo, é preciso ter tristeza para fazer uma boa música, é preciso ter tristeza para ser poeta, né? E ele vai rebater isso. Isso não é muito, não é verdade, né? Ele dizia o seguinte, que os asilos psiquiátricos estão abarrotados de depressivos e nada criativos. Na verdade, a depressão não é criativa, a depressão é anticriativa. A pessoa não tem vontade de fazer nada, de produzir nada, né? Então isso não é muito verdadeiro, né? Isso é apenas assim, uma crença que não é verdadeira, né? O segundo ponto que ele vai colocar aqui é o elogio da depressão, né? Elogiar a depressão, né? Depressão, né? Que tem a melancolia, que é aquele estado de tristeza, né? Que todo mundo tem de vez em quando, mas a depressão hoje é a doença do século, né? E escreve ele assim: quanto àqueles que fazem serenamente o elogio da depressão, ousemos dizer que eles não estão, afinal, assim tão deprimidos, e que a depressão da qual falam tem mais a ver com uma aventura intelectual do que com uma verdadeira depressão. E aqui eu concordo com ele, né? Quem conhece os depressivos, né, e assim eu tive vários amigos com depressão, alunos, inclusive, com depressão, professores, aqui da Unirg mesmo com depressão, a coisa é violenta, não é fácil, né? São pessoas que beiram ao suicídio, né? E algumas vão ao suicídio. Então, elas não são criativas, né? Elas não... São pessoas que precisam de atenção, de atendimento, precisam de intervenção médica, de remédios, enfim. Então, isso não é verdade. Aqui o Vergely ele tem absoluta razão em dizer isso, né? Em fazer essa crítica a quem pensa assim. O terceiro ponto, né, que ele vai dizer assim, né, dessa questão de tipologias, né, a respeito do sofrimento, são os românticos, né, escritores românticos ou artistas românticos, né, que tinham uma certa complacência na tristeza, né, a ponto de sentir prazer na tristeza. Né. E aí quem já estudou literatura, estudou a história da arte, pode muito bem perceber isso, né? Assim, um exemplo clássico disso são os sofrimentos do jovem Werther, de Goethe, né, que é um jovem que se vê inviabilizado e tenta o suicídio depois. Esse livro provocou uma onda de suicídios na época. Então, enfim, é essa complacência na tristeza que causa prazeres, né? Um outro filósofo que é citado aqui é o Hegel, né, Gottfried Hegel, um filósofo alemão, o último filósofo alemão, assim, grande filósofo, iluminista, né? E ele fala aqui, né, a denúncia dos falsos estados de espírito, assim, criticando, né, essa questão dessa melancolia, dessa tristeza necessária para que se produza uma obra de arte, coisa assim. O Hegel, né, criticando isso, está citando aqui, né, se baseando nele para falar dessa tipologia. Um outro autor, né, dois outros filósofos ele vai citar aqui, um contraposto ao outro, para falar dessa tipologia, é o Voltaire, né, novamente o Voltaire, e o Pascal. Né, o Voltaire contra o Pascal. Né. O Voltaire era um filósofo assim, pândego, né, que criticava muita coisa, inclusive essa questão mesmo, né, de você ver, né, uma positividade em tudo. Né. O Voltaire tem um romance chamado Candide, né, o Cândido, onde ele critica, por exemplo, o Leibniz, né, que achava que o bem era sempre vencedor, né, o bem é que merecia todas as loas, né, e ele vai mostrar, ele cria um personagem que, apesar de padecer tudo na vida, tudo dá errado para ele ainda fica comparando, né, que poderia ter um mal maior do que aquilo que ele recebeu. Né. E o Pascal, ele é um filósofo que, como ele sofria muito, né, e morreu cedo, era rico, não se casou e acabou abandonando a vida, né, assim,
em troca de um claustro, né, para poder assim, viver, se preparar para a morte, né? Ele se converteu ao cristianismo, era cristão. Então, o Voltaire vai falar contra ele, né? A máscara da complacência consigo próprio, né? E versus uma profundidade da leveza, né? que o Pascal teria. E o Voltaire vai dizer que isso é mascaramento, né? Por que nos fazem horror nosso ser? Eu pergunto o Voltaire. Né? Nossa existência não é tão infeliz quanto nos querem fazer crer. E por que não é tão infeliz? Porque você está perguntando. Né? Se fosse tão infeliz, você não perguntaria, você apenas se queixaria daquela dor, ou então se restringiria à dor, né, pelo menos. Então, o Vegeli diz o seguinte: no culto do sofrimento, né, há o assento de uma outra época, né? Um mundo sem civilização, sem cultura, sem respeito pelo homem, né, no culto do sofrimento. Né? A profundidade da felicidade e o desafio de afastar-se daquele mundo. Então, no culto do sofrimento, né, a gente tem assim um futuro, né, que a gente espera conquistar, né, como se fosse um prêmio. Isso que o Pascal deixa, né, patente nos seus escritos, que o Voltaire condena aqui. Ele diz o seguinte: enquanto ontem era o sofrimento que se pedia para fazer progredir o homem, hoje em dia é o progresso, assim como a felicidade que se pede para assumir essa tarefa. Então, nós fizemos uma inversão. Né? Hoje a gente deveria falar mais de felicidade. Né? Inclusive, com um papo assim, meio esquisito, porque hoje parece que tem que ter uma obrigação de você ser feliz. Né? Uma obrigação de progresso, né? De produtividade, que no fundo vai redundar também no fracasso. Né? Então, é isso que o Vegeli diz. Né? Então, se a gente passasse a falar um pouquinho mais de felicidade do que de sofrimento, né? Talvez fosse uma saída. Né? Tá certo?